Duplas. Em qualquer área que você possa pensar, existem sim duplas. Esportes, jornalismo, youtubers... Ele é bonitinho mesmo, né, Nilce? Vocês na minha frente. Nilce, só uma coisinha. E mangás. Mais precisamente, mangakas. Entre mangakas, a gente tem diversos exemplos de duplas que fizeram sucesso. Desde, obviamente, de Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, que alguns não conhecem por nome, mas são os autores de Death Note, da sua quase biografia, assim por dizer, que é Bakuman. E ainda tem o Path no End, enfim, mas eu nunca li, então não dou muita bola. Tivemos, mais recentemente também, a dupla de It the Witch, a Osamu Nishi e a Chiro Sasaki, que já tá fazendo muito sucesso recentemente, tá? Mas, agora eu venho aqui pra propor um exercício mental. E se dois mangakas conhecidos por suas histórias diferentes se juntassem e produzissem um mangá, e ainda mais, um mangá publicado pela Weekly Young Jump, uma parente assim da Shonen Jump, onde a gente já teve muitos sucessos, tá? O Oshinoko era de lá, Kingdom, enfim, muita coisa veio de lá. Professor, o Kuriano tá de dentadura. O mangá da vez, Marken Crawl, eu sei lá, porra, eu não sei pronunciar essa merda, é um bagulho em alemão. Mas esse aí é o de Tukujo, tá? E lembra que eu comentei sobre ser uma dupla inusitada? Pois então, vendo por essas imagens, talvez alguns já consigam perceber quem que são e tal, mas temos como roteirista o autor de Oshinoko, o que é muito foda. Acho que todo mundo deve conhecer Oshinoko, né? Como artista, a gente tem a Shika Adi, que talvez ninguém conheça por nome, mas na verdade não é uma pessoa. São ao todo 4 artistas que trabalham em conjunto, ajudando uns aos outros ali, assumindo apenas um nome, né? Um vulgo, que é Shikaji. E é mais conhecido pelo seu trabalho em Shumatsu no Valkyrie, um mangá muito bem desenhado, tá? Eu particularmente adoro a arte de Shumatsu, bem expressiva, e aqui a gente vai ver muito disso. Mas vamos falar sobre o que é Marken Crawl, o belo romance entre Rapunzel e Mikkel. Nesse mundo repleto de contos de fadas, né? Mas pera. Antes de a gente ir de fato pro vídeo, pro mangá, enfim, eu preciso parar aqui pra pedir o like, para que esse vídeo chegue pra mais pessoas, tá? Assim como, se você gostou do vídeo, pô, não se esquece de se inscrever no canal, eu tô sempre trazendo vídeo aqui semanal sobre mangá, cada semana um mangá diferente, tá ligado? Agora sim, pode continuar aí. Rapunzel é uma jovem reclusa que vive numa torre no meio da floresta, com a sua madrasta, que ainda não conseguimos ver muito bem o rosto. A jovem de cabelos longos, uma vez, foi surpreendida. Como se fosse um roteiro elaborado pelo destino, ou até mesmo por um filme, um jovem explorador, Mikkel, escalou essa torre. Não muito tempo depois, os encontros deixaram de ser surpresas para se tornarem recorrentes. Até o ponto em que os dois desenvolveram um tipo de afeto, um romance óbvio de acontecer. Afinal, estamos falando da história de Rapunzel, a jovem que viveu a vida inteira na reclusão, naquela torre alta na floresta pela bruxa malvada. Essa é a história que a gente conhece, a qual fomos apresentados desde pequeno. Agora, nessa versão, a bruxa... Cara, desculpa a bizarrice aí, perdão. Mikkel começa a contar as histórias sobre como o mundo é, sobre a sua vida, sua família, seu vilarejo. Ele inclusive começa a levar ela pra fora da torre, pouco tempo depois de conhecer ela. Mas o fato é, a história só começa muitos meses depois de seus primeiros encontros. Quando Rapunzel e Mikkel já estavam num nível de intimidade mais elevado, assim, o rapaz fez uma simples pergunta: quer visitar meu vilarejo? Rapunzel simplesmente aceita. Bem feliz, inclusive, a carinha dela. A oportunidade de conhecer onde o jovem que ela tanto gosta nasceu, cresceu, talvez conheceu os pais dele, os tios, enfim, era muito chamativo para ela. E um alegre sorriso se torna então uma expressão de medo. O medo de que a bruxa estava certa. Aquele mundo não era tão seguro quanto Mikkel pensava e tinha falado para ela. Todos, eu digo, todos no vilarejo não poderiam mais ser considerados gente. Parecia um amontoado de vinhas, espinhos, pareciam mais planta na real do que gente. Seus rostos, eles não existiam, de fato. Na verdade, parece até que existiam, mas estavam sendo rasgados pelas sazinhas. É muito bizarro essa cena, escroto pra caralho.
E agora que eu tenho que revelar, né, eu acho que essa história tem um pouquinho de gore e momentos extremamente perturbadores, tá? E digo mais, a partir de agora, qualquer coisa que eu comentar pode sim ser considerado um spoiler, tá? Não sei se o vídeo vai ficar muito mais longo que isso, porque a minha ideia nesse vídeo é só uma recomendação, e eu acho que essa parte aqui já puxa algumas pessoas pra história, mas agora eu vou dar alguns detalhes, umas sementinhas a mais. Temos 8 capítulos disponíveis. Desses 8 capítulos, eu contei pra vocês o primeiro. Exatamente, eu contei apenas o primeiro capítulo. E aqui a gente já tem alguns problemas, né? Essa história, ela é muito interessante. Eu acredito que já tenham percebido isso, né? As coisas, elas só vão ficar empolgantes depois desse primeiro capítulo. Um terceiro capítulo ali já tá mais interessante assim, porque eu só mostrei o básico. Tem muita, mas muita coisa que acontece. Em 7 capítulos, eu nunca pensei que ia falar isso, mas em 7 capítulos muitas coisas podem mudar. E pode parecer que até que eu revelei o horror maior que a gente tem, mas você está redondamente enganado, meu caro jovem mancebo, pois o verdadeiro horror só vem depois que esse merda aparece. Esse lixo de gente, eu não vou nem mostrar muito esse arrombado, mas ele é um merda. Tenho isso em mente. Rapidamente, passando pro próximo tópico. Martin Crow. Não sei pronunciar essa merda, cara. Em tradução livre, pode ser contos da coroa, contos de coroa, mitos de coroa, enfim, é algo mais relacionado a contos de fada mesmo. Até porque a gente tem, né, a famosa história da Rapunzel sendo recontada aqui. Mas, dito isso, no 8º capítulo, isso é um spoiler bem grande na verdade, que tem a menção de uma personagem nova, chamada Cinderela. O que me fez questionar muito, assim. Essa história, o que ela pode trazer de diferente? Umas releituras mais assombrosas, assim, meio horrorísticas, de contos de fada? Pô, na minha opinião, isso seria foda. Tudo que eu adoraria ver é uma história de contos de fada de terror. Pô, e bem desenhado? Meu Deus do céu. Eu não tenho muito o que falar, né? Como eu comentei, é um mangá que tem 8 capítulos, então não tem muito mais o que eu adicionar aqui, sem estragar 100% a experiência de vocês, né? Esse mangá está disponível gratuitamente, até então, todos os capítulos na Manga Plus, mas provavelmente quando o próximo capítulo sair, algum capítulo vai deixar de ser disponível, enfim, vai ficar só os 3 primeiros e os 3 últimos, eu acredito. E eu também tenho que dizer, só tá em inglês, tá? Infelizmente, de maneira oficial só dá pra consumir em inglês. Logicamente existem outros meios, mas hoje em dia está mais difícil de ler. Mas sempre já existir, não tem como fugir disso. Enfim, é legal ver como uma história com uma dupla inusitada, né? Que até então não tinha nenhuma ligação. Então trazendo de volta aquele vibe dos irmãos Grimm, com as histórias de princesa mais dark, assim, tal, que é a origem, né, das histórias de princesa, de fato. Mas enfim, essa foi a recomendação. Eu, sinceramente, eu leio essa história desde que lançou, umas 2, 3 meses atrás, não lembro exatamente. Mas eu acredito que eu consegui passar o que eu queria, tá? Contei o básico, um pouco do recente, deixei o plot principal basicamente pra vocês, tá? Não falei plot principal, não falei porra nenhuma. Então, quem sentiu vontade de ler, pô, vai atrás, tá? Vale muito a pena. E só não esquece de deixar o like no vídeo, tá? Só pra dar aquela força, porque, pô, o canal tá voltando agora, tá ligado? Outra coisa também, se inscreve. Porra, ficaria muito feliz, você seria muito bem recebido aqui. Só pra saber quem chegou até aqui, comenta aí nos comentários Cinderela com 2 L.